Evangelho de Mateus, capítulo 13. Depois que você encontrar o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, você, por favor, procura o verso de número 31. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Você encontrou, amém? Onde está escrito assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. Até aqui, vou ler mais de uma vez. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino de Deus, fala assim comigo, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Mas o teu coração continua aberto, dando graças e glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, nós te louvamos, Deus, mais uma vez, nós exaltamos o teu santo nome. Nós te damos graças, Deus, porque tu és santo, porque tu és fiel, porque tu és o poderoso, o Deus das nossas vidas. Nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade, Pai, de nós estarmos aqui, Pai Santo, nessa igreja, podendo, Deus, louvar, podendo, Deus, glorificar o teu nome. Mas quem somos nós, Deus, diante da tua grandeza, diante da tua santidade, diante da tua soberania, Pai Santo? Mas assim como criança, Deus, ela busca e ela espera o alimento do seu Pai, assim também, Deus, nós esperamos e nós buscamos o alimento, Deus, do Senhor, porque assim está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós queremos desse alimento para sermos sustentados, Pai, no nome de Jesus. Eu te louvo, te glorifico e te agradeço. Amém, Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Pode se assentar, amado, por um instante. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E é sempre bom estar aqui, é sempre bom poder estar aqui na sede, podendo adorar a Deus juntamente com os irmãos. Hoje nós temos culto lá em Vila Helena, os irmãos assumiram lá o trabalho, né? Eu louvo a Deus por isso, quando eles podem estar tomando a frente, tomando a direção. Eu louvo a Deus por isso, já vão criando uma certa independência, né? E assumindo e se colocando na brecha. Mas, amado, eu estava buscando nessa tarde e eu trouxe algo aqui da parte de Deus para a tua vida a respeito dessa passagem muito, mas muito conhecida no meio do povo de Deus. E quando aos olhos de muitas pessoas parece ser algo assim tão insignificante, como por exemplo as nossas vidas diante dos olhos de muitas pessoas parece ser tão insignificante. Mas eu quero dizer para você, o Senhor, Ele das coisas loucas, Ele levanta e Ele faz, querido, Ele levanta e Ele exalta para confundir as coisas sábias. Não existe nada insignificante diante do Senhor Jesus. Tudo Ele cria, tudo Ele forma, tudo, querido, Ele faz com um plano e com um propósito, amém? Fala assim comigo, a minha vida tem um plano e um propósito vindo da parte de Deus. Então Deus tem sempre um plano, querido, e um propósito para as nossas vidas. Eu vinha chegando aqui, os irmãos, me alegrei muito, já dei de frente com a fé, as irmãs pedindo para que o Senhor dê fé, e fé mais fé, e amor mais amor. Eu louvo a Deus por isso, é maravilhoso. E mais ainda nós sabendo nós que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e quando você manda o seu louvor para o alto, buscando isso do Senhor, você pode ter certeza que o Senhor começa a derramar sobre a tua vida. Amém, amado? Então, olhando para o grão de mostarda, e é interessante que existiam na época, e principalmente naquela época, vários tipos, né, de mostarda, mas os grãos assim, os mais conhecidos eram o preto, né, e também o branco, que davam esse fruto, a mostarda. E é interessante, amado, que assim também nas nossas vidas, ou no nosso meio, existem vários tipos de fé. O Senhor Deus falou a respeito de vários tipos de fé. Jesus fala a respeito de uma fé grande, como por exemplo o centurião. O Senhor fala a respeito de pouca fé, Ele fala a respeito de também nenhuma fé, e Ele fala a respeito da fé que é semelhante ao grão de mostarda. Não sei que tamanho que é a tua fé, mas eu sei o tamanho que é o teu Deus, no qual você tem fé.
e Ele é todo-poderoso. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador, Ele é aquele que está com as mãos estendidas sobre as nossas vidas, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Então, querido, mas tanto a mostarda, a branca, como também a preta, elas eram cultivadas, principalmente naquela época, na Palestina, e é algo muito interessante que as suas sementes eram trituradas, e as sementes eram formadas, eram feitas assim como que um pó, e eram usadas também como alimento e também como remédio. Mas é interessante que olhando para o grão de mostarda e vendo isso como a nossa fé ser semelhante a um grão de mostarda, não entrando diretamente nesse assunto, mas você percebe que a nossa fé, ela serve também como alimento e ela serve também como remédio para cada um de nós. Quando você se encontra enfermo, quem é que te cura? O Senhor Jesus que te cura, mas você pondo fé nele. Quando você está ali buscando algo, você precisa ser sustentado para você chegar a um lugar determinado que Deus declarou para você. O que o Senhor é para você? Ele é o teu reforço, Ele é aquele que te sustenta, é aquele que te dá vida, te dá vigor. Mas a fé é o alimento que nos leva à presença do Senhor. Por exemplo, hoje você saiu lá da tua casa, lá do teu lar para estar aqui, movido pelo quê? Movido pela fé. Pela fé num Deus que é todo-poderoso, que criou todas as coisas e nele nós cremos. Então, querido, as suas pequenas sementes, as sementes da mostarda, elas poderiam produzir uma planta, embora a semente fosse pequena, a planta era muito grande. Isso que mais me chamou a atenção, que o tamanho da árvore, da planta que essa semente produzia, era de uma árvore, de uma planta de mais de 3 metros de altura. De uma semente considerada como que uma das menores, se não a menor, exatamente por isso que o Senhor Jesus fez essa comparação, por ser uma semente muito pequena mesmo, e algo assim que a pessoa tinha que pegar ali na mão e ficar observando de tão pequena que ela era. Mas eu quero dizer para você, os olhos de Deus, eles passeiam por toda a terra. E o Senhor, com certeza, querido, Ele tem visto a fé que está no teu coração. Independente, querido, de qualquer que seja a montanha, ou de qualquer que seja o obstáculo, ou a adversidade, independente, nós não estamos olhando para isso, nós estamos olhando para o Deus que nós servimos. Nós estamos olhando para o Deus que nós cremos. Porque quando nós louvamos ao Senhor, declarando que grande é o Senhor, significa que todas as outras coisas são pequenas, diante da grandeza, diante da soberania do nosso Deus. Porque assim como está escrito, Ele está sentado nos mais altos céus, e a terra, ela é o descanso, ela é o estrado dos seus pés. Tudo isso diante do nosso Deus. Então, os grãos ali de mostarda, eles dão exemplo também a respeito do crescimento do reino de Deus. Interessante que o reino de Deus, ele tem um potencial muito grande, muito forte, porque é interessante, né? Quando se fazem escolhas na vida. Quando eu era garoto, a gente jogava bola. Hoje não, hoje já passou dos 40, né, bispo? A gente já pensa um pouquinho para correr. Mas quando a gente jogava futebol, e é interessante que a gente ia escolher nosso time. O que a gente fazia? A gente dava uma olhadinha para saber onde é que estavam os mais fortes, onde é que estavam os melhores. A gente já aproveitava e corria daquele lado, né? Porque sabia que aquele time tinha possibilidade maior de ganhar. Então a gente fazia isso. Então, algo assim bem interessante, querido, que o nosso lado, o que está do nosso lado, assim como nós acabamos de louvar, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, aquele que está do nosso lado, aquele que um dia nós entregamos a nossa vida para Ele, nosso Senhor, nosso Salvador, não existe maior, não existe mais poderoso, não existe mais forte que Ele. Certa vez o Senhor Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E Ele falando isso a respeito da autoridade que o Pai havia lhe dado, havia colocado nas suas mãos, significa que quando nós estamos com o Senhor Jesus, acontece aquilo que diz no livro de Provérbios, para que nós não batemos de frente com algo que é mais forte que nós. Mas quando, querido, Jesus está conosco, quando nós temos fé no nosso Senhor, no nosso Salvador, você pode bater de frente, querido, com a adversidade, você pode mandar o mal embora, você pode mandar a adversidade embora, porque diante de você, humanamente falando, tudo isso parece ser grande, mas não diante do Deus que está dentro de você. Isso faz você ser mais que vencedor, e a vitória que vence o mundo que é a nossa fé no Senhor Jesus. Amém, amado? Glória a Deus. Então, querido, existia um homem, lá no Evangelho
de Marcos, capítulo 3, versos 1 ao 6, fala a respeito de um homem. Um homem que encontrava uma certa dificuldade, ele tinha algumas dificuldades. Porque todas as vezes que você olhar, por exemplo, para a Bíblia, e principalmente para aquilo que Deus diz a respeito do auxílio dele, ele fala sempre de mão direita. Ele nunca fala de lado esquerdo nem de mão esquerda, ele sempre fala de mão direita. E porque mão direita é a mão forte, braço forte. Isso é traduzido também dessa maneira. E esse homem tinha a mão direita atrofiada, mão direita aleijada, mão direita ressequida. Interessante que esse homem ele ia todas as vezes na sinagoga, ele ia aprender mais da palavra do Senhor. Isso significa que ele ama e amava o Senhor, melhor dizendo, mas ele ia aprender do Senhor. Mas ele entrava e ele saía, aprendia do Senhor, mas ele continuava com aquela enfermidade, que parecia ser um espinho na carne, que parecia ser algo que constrangia aquele moço, principalmente por ser na mão direita. Porque quando a pessoa é canhota, ela faz algumas coisas assim, com a mão esquerda ali, ela consegue se ajeitar, mas com a mão direita, quando a pessoa é destra, ela não consegue fazer quase nada. A mão esquerda é simplesmente um auxílio. E aquele moço, ele se sentava, querido, em um lugar onde ele não tinha um certo destaque, mas ele simplesmente se sentava lá no cantinho dele, todos os cultos, todos os sábados na sinagoga. Mas um dia, querido, talvez ele nem esperasse isso. Jesus entrou naquela sinagoga. Fala assim comigo, Jesus está nesse lugar. E ele talvez, querido, diante de tantos ensinamentos, é claro que crendo sim em algo do Senhor, mas não dessa forma, assim como muitas vezes nós cremos no milagre do Senhor, mas não da forma com que Deus muitas vezes tem para fazer, porque Deus sempre nos surpreende. Deus sempre faz a mais daquilo que nós esperamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, como diz Efésios capítulo 3, no verso 20. E esse moço se assentou lá na sinagoga mais uma vez, como se simplesmente fosse mais um culto. Fala assim comigo, eu não estou simplesmente em mais um culto. Eu venho todos os cultos para bendizer, glorificar e exaltar o nome do meu Deus. Então, querido, ele chegou e ele se assentou lá como se fosse simplesmente mais um sábado de aprendizado. Jesus entrou naquele lugar e Jesus olhou para aquele moço. Entre tantos que estavam lá, Jesus olhou para aquele moço, fixou os olhos nele e todos começaram a olhar para Jesus. Vamos ver o que ele vai fazer. E Jesus chamou aquele moço e disse, fica de pé. Como se já não era tão constrangido assim, ter a mão direita atrofiada, agora Jesus mandou ele ficar de pé. Fica de pé. Ele ficou de pé. Para aumentar um pouquinho mais, né, talvez o desejo daquele homem sim, de que alguma coisa acontecesse na vida dele, ele disse assim, Jesus disse, olha, vem para o meio. Ou seja, para o lugar onde todos podem ver você. Às vezes, querido, você está na presença do Senhor Jesus, todos veem sua luta, todos veem suas tribulações, as adversidades, aquilo que você tem batalhado contra, todos olham. As pessoas falam assim, nem sei porque vai na igreja. Entra e sai da igreja, vai na casa do Senhor, lê a Bíblia, louva a Deus, e a vida está sempre do mesmo jeito. Fala assim comigo, Deus está no controle. O Senhor conhece todas as coisas. Ele esquadrinha a mente e os corações dos homens. Jesus disse, fica no meio. Ele ficou no meio. Só olhando para esse moço agora, não olhando simplesmente para a conversa que Jesus teve com aqueles religiosos, mas Jesus disse assim para ele, aumentando talvez um pouquinho mais. Como quem diz assim, puxa, Jesus, como se já não bastasse eu estar sentado lá no canto, Jesus pede para eu levantar, ficar no meio. Agora Jesus pede para eu estender a mão atrofiada. Olha só, todos vão ver a minha mão atrofiada. Até então, para alguns, não era visto, mas ele estendeu a mão atrofiada diante do Senhor. O Senhor diz na sua palavra que Ele não rejeita o coração quebrantado e contrito. Ele não rejeita, Ele não desprezará jamais. Mas todas as vezes, querido, que você se achegar diante do Senhor, você se humilhar debaixo da potente mão de Deus, no tempo certo Ele vai te exaltar. No tempo certo, querido, o Senhor vai te colocar no lugar alto. No tempo certo, o Senhor vai escrever a tua vitória em nome de Jesus. E, querido, ele estendeu a mão assim como Jesus disse. Ele não questionou, mas ele estendeu a mão. A partir do momento que ele estendeu a mão,
Ele recebeu o toque, ele recebeu o milagre de Deus. Diz a palavra do Senhor que a mão dele ficou curada, ficou sã, exatamente como a outra ficou purificada para o louvor e para a glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode dar graças a esse Deus? Aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, nós estamos estudando toda terça-feira, Atos dos Apóstolos, versículo por versículo, estamos no capítulo 16. Quando nós passamos por essa passagem, o livro de Atos, está escrito que o apóstolo Paulo certa vez estava ministrando a palavra de Deus. Existia um homem naquele lugar. Existia um homem, mas um homem não como na multidão, mas existia um homem que estava com um objetivo diferente naquele lugar. Assim como, por exemplo, no meio das multidões, você veio neste lugar com um objetivo diferente. Você veio olhar para Jesus, você veio buscar do Senhor Jesus para a tua vida. Assim, querido, esse moço estava lá aleijado, coxo, estava lá aleijado, manco, assentado, mas Paulo começou a falar da palavra. Olha só que interessante. Ele começou a olhar para Paulo de certa forma, como quem diz, não, eu creio no que esse pregador está dizendo. Assim como você saiu da tua casa, por exemplo, não sei que condição, mas você veio crendo no teu coração, você veio com fé plantada dentro de você. E esse moço, querido, ele olhando assim para Paulo, Paulo viu algo de diferente nele. E sabe o que Jesus procura dentro de nós? Um diferencial. O Senhor procura fé em nós, nosso coração, ainda que como um grão de mostarda, possa crescer, crescer, crescer e florescer e dar frutos para a glória de Deus. Mas Paulo olhou para os olhos dele e viu que naquele moço tinha fé. Paulo nem perguntou o nome dele. Paulo disse para ele, levanta, endireita os teus pés. Talvez aquele moço poderia dizer assim para Paulo, mas, pregador, sei se você tem informação a meu respeito, mas eu sou coxo, eu sou aleijado, eu sou manco, olha só a minha situação. Sabe, amado, nunca duvide daquilo que Deus tem para a tua vida. O que Deus tem para você é sempre o melhor. É sempre maior do que Deus tem para a tua vida. E às vezes o Senhor tem uma palavra, sabe, de restauração para cada um de nós. A gente fica muitas vezes olhando para nós mesmos e nos encolhendo cada dia mais e dizer, Senhor, mas eu não sou digno, eu não mereço, quem sou eu? É claro, nós não somos nada mesmo, mas o Senhor faz nos ser mais que vencedores. Nós não somos nada de nós, olhando para nós mesmos, não. Mas nós temos um Deus do qual a misericórdia dele se renova a cada momento sobre as nossas vidas. E querido, ele poderia dizer para Paulo, mas olha para a minha situação. Ele simplesmente ouviu a palavra de Deus. Ele simplesmente ouviu. O apóstolo Paulo disse, olha, se levanta, endireita os seus pés. Aquele moço, querido, ele nunca tinha andado na vida. Desde nascença, ele nunca tinha andado na vida. Olha só que interessante, quando a pessoa não sabe andar, o que acontece? Ela precisa aprender. Todo mundo é assim, precisa aprender a andar. Ninguém nasce andando. Você viu alguma criança nascer andando? Ela nasce correndo de lá para cá? Você pega no colo, não, pai, deixa eu vou eu com as minhas pernas, pai, deixa que eu vou. Não é assim. Tem que aprender, é processo. Alguns com andador, outros segurando aqui e ali, mas é um processo. E olha só que interessante. Além de Deus curar aquele moço, fazer com que ele fosse sarado naquela hora, ele não precisou andar, aprender a andar. Mas o Senhor já deu entendimento para ele, já deu uma certa sabedoria para ele, que ele saltou, querido, ele deu um salto. E ele ficou de pé, ele começou a glorificar o nome de Jesus, e o nome do Senhor foi exaltado naquele lugar, o nome do Senhor Jesus foi exaltado naquela hora. Ele deu um salto e ele começou a glorificar o nome do Senhor. Querido, mas olhando para o grão de mostarda, olhando para aquilo que parece ser tão pequeno, irmãos, eu sempre digo isso lá na igreja de Vila Helena, a respeito desse assunto. Uma das coisas que muitas vezes as pessoas elas têm assim, talvez desanimado ou desistido do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, nunca desista do Senhor, porque Ele nunca desiste de você. Nunca recue, querido, porque o Senhor está à sua frente. Nós não temos nada com as coisas que ficaram para trás. Nosso alvo, nossa meta, nosso objetivo está sempre à frente. Amém? Então, querido, nós sempre falamos isso lá em Vila Helena, a respeito do tempo, que traz muitas vezes, o Senhor, Ele trabalha em nosso coração, porque lá também nós cantamos uma canção ao Senhor que diz que cada vez que a minha fé é aprovada, Ele me dá a chance de crescer um pouco mais. E é interessante que o tempo
faz com que muitas pessoas elas fiquem preocupadas e elas digam assim: Senhor, mas eu acho que o Senhor se esqueceu de mim. O tempo se passou, Deus, eu acho que o Senhor tinha outras coisas para fazer, para se preocupar, eu acho que o Senhor se esqueceu de mim. Salmo 139 diz que o Senhor está em todo lugar e Ele nunca se esquece de ninguém. Ele não se esquece de mim, Ele não se esquece de você, mesmo tendo todo o poder, toda a honra, toda a glória, Ele nunca se esquece de nenhum dos filhos seus, porque os nossos nomes estão escritos na palma da mão do Senhor. Cada vez que Ele olha para as suas mãos, Ele lembra de mim, querido, e Ele também se lembra de você. E querido, esse moço foi buscar ao Senhor Jesus por causa do filho dele. E os discípulos não puderam fazer nada e começou aquela aglomeração. Jesus chegou, desceu do monte e o que está acontecendo? Eles expuseram a questão diante de Jesus. Jesus repreendeu os discípulos por um instante. Depois Jesus perguntou para ele a respeito daquilo que ele queria. Ele mostrou uma certa dúvida. E disse: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer com que meu filho esteja são, que ele seja sarado, que ele seja liberto. Mas por um espaço de tempo, brotou um pouquinho de dúvida na mente, no coração dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem é que nessa vida, algum dia, não brotou uma sementinha de dúvida na mente a respeito de alguma questão? O nosso benefício, amado, e nós somos privilegiados, nação privilegiada. Jesus disse que muitos dos profetas até mesmo gostariam de viver naquela época. Mas nós somos nação privilegiada, porque o Espírito Santo, ele sempre nos lembra, ele sempre levanta a nossa cabeça, cada vez que nós pensamos em olhar para baixo. O Espírito Santo, ele nos lembra quem é o nosso Deus. Ele nos lembra que nós precisamos continuar crendo. Ele nos lembra que a nossa vitória não está em outro lugar senão em Cristo Jesus. Ele nos lembra que tudo aquilo que nós buscamos está escondido em Cristo. Nós encontramos o Senhor, Ele se revela, Ele se manifesta para cada um de nós. Ele nos lembra que o único caminho, amado, que alguém pode ter vitória é do Senhor Jesus, é na presença de Deus. Que não existe mais que vencedor, queridos, senão aquele que está na presença do Pai. Não existe. A pessoa pode conquistar o mundo inteiro, mas lá no final da vida ela percebeu que ela correu atrás do vento porque faltou Deus na vida dela. Mas quando você busca do Senhor, querido, em primeiro lugar, quando você põe o Senhor no teu coração, quando você se entrega diante dele, você pode dizer até assim como esse moço disse: Senhor, me ajuda, Senhor, na minha incredulidade, me ajuda, Senhor, a crer, porque talvez a tua fé tenha sido pequena, talvez a tua fé tenha sido, querido, abalado pelas dificuldades, pelas adversidades do mundo aí. Porque isso tenta muitas vezes sufocar a nossa crença. Ou quantas vezes, só para encerrar, quantas vezes você falou a respeito daquilo que Deus prometeu para você, você comentou com alguém, e aí vai o risco muitas vezes nós dividirmos algo que é íntimo nosso com a pessoa que não compartilha a mesma fé. Porque quando você fala com o irmão que tem a mesma fé que você, é rapidinho, ele vai orar por você: oh, irmão, eu vou orar por você, Deus vai te abençoar, eu vou orar por você, vou ajudar você em oração. Mas quando nós comentamos com alguém que não compartilha da mesma fé, a pessoa fala assim: mas que é isso? Isso não é para você não. Isso não é para você, isso é para outros. Você não, eu te conheço, para você não. Quantas vezes já ouvimos isso? Quantas vezes, querido? Mas eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Porque Deus, ele trabalha da maneira mais simples que existe. Deus, ele é especialista, querido, em fazer do nada, ele fazer tudo. Assim como na criação. Quando não existia nada, Ele chamou a existência como se as coisas já existissem. Ele simplesmente chamou e elas passaram a existir. Assim como quem era eu, quem era você. Olha só o que o Senhor tem te feito. Olha do lugar onde o Senhor tirou, olha o lugar onde o Senhor te colocou. Enquanto pessoas correm atrás do vento, você busca um Deus que é todo poderoso e que você sabe que a presença dEle é real e Ele tem tocado em você. Ele tem se manifestado na tua vida. E Ele é verdadeiro, querido, muito mais real que eu e que você até mesmo é o Senhor nosso Deus. Então, querido, talvez você saiu da tua casa ali com a fé abalada, talvez meio sufocado ali pelos espinhos do mundo, da vida. Mas ali com aquela fé do tamanho do grão de mostarda. Para essa árvore ela se tornar grande, como nós falamos no início a respeito de nós plantarmos essa semente, leva um tempo muitas vezes. Ela vai crescendo, crescendo, crescendo até estar à altura das outras, até mesmo muito maior do que tantas outras.
Sabe onde a nossa fé é plantada, querido? Ela é plantada na presença de Deus. Quando você sai lá da tua casa, você fala assim: eu vou lá na Igreja Batista Shalom, chamas o Espírito Santo, eu vou buscar a presença do meu Deus. A princípio, parece que a tua fé está bem pequenininha. Mas quando você planta, você começa a regar, querido, com a tua presença, com a tua busca, com os teus joelhos no chão, com o teu clamor. Isso é regar a nossa fé. Essa sementinha, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai aumentando. Quando você vê, mas eu estou crendo igual tal pessoa, e ela vai crescendo, vai crescendo. A tua vida na presença de Deus vai fazer, querido, com que essa semente de fé vai crescendo no teu coração, até o ponto de você dizer assim como Davi disse para Golias: olha, hoje mesmo o Senhor vai me entregar você nas minhas mãos. E hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça, ela não vai estar mais em cima do teu pescoço. A ponto de, se você olhar, querido, para as adversidades da vida, você bater no teu peito e você dizer assim: não, eu sei o Deus que eu tenho crido, porque Ele é o Todo-Poderoso, e Ele está comigo, e Ele vai comigo, e Ele vai adiante de mim, e Ele que vai me dar a vitória. E nessa, querido, nessa fé, querido, não importa de que tamanho, a princípio, pequena fé, grande, média, não importa, mas ao ouvir a palavra de Deus, essa fé ela vai sendo acrescentada, ela ouve, vai acrescentando, mas nessa fé que você tem já, você tem algo já de Deus dentro de você, além da tua fé natural, você tem a fé em Deus, em Cristo Jesus, com o teu coração voltado para Ele. Eu gostaria que você se colocasse de pé por um instante, nessa noite. Se coloque de pé por um instante. Se coloque de pé. Eu não sei que esse homem se colocou diante de um problema familiar. Lá em Atos, aquele aleijado, ele se colocou ali diante de Paulo, diante do homem de Deus, sem poder caminhar, impossibilitado. E tantos se colocam diante do Senhor, eu me coloco diante do Senhor, você se coloca diante do Senhor, com as nossas adversidades, com as nossas lutas ali, com as nossas tribulações. Mas eu quero dizer para você, amado, eu quero dizer para você desde já, independente, talvez você possa pensar assim: pastor, talvez você diga isso porque talvez você não esteja na minha situação e você não está, então, mas o que eu estou passando é algo tão difícil, eu tenho orado tanto, tenho buscado tanto, não sei, você tem buscado tanto, você tem orado tanto, mas o que nós precisamos fazer é continuar buscando mesmo e orando a esse Deus, porque a nossa esperança está nele, está escrito que Ele é a esperança das nações, nossa esperança está no Senhor Jesus. A tua vitória está, querido, em você não desistir, em você não recuar. A tua vitória está, querido, em você permanecer, você persistir, assim como aquela viúva diante do juiz iníquo, permanecer todos os dias diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero a minha vitória. Senhor, eu estou aqui, Deus, mais uma vez para buscar de Ti. Senhor, eu estou aqui mais uma vez, Deus, clamando o Teu santo nome, porque eu quero mais da Tua presença, para que o Senhor me fortaleça, para que eu possa passar por mais um dia vitorioso, em nome de Jesus. Se coloca de pé, amados, fecha os teus olhos aí, eleva o teu pensamento ao alto. Você tem liberdade também para abrir a tua boca, assim como o teu coração já está aberto, e você pode falar também com esse Deus que é maravilhoso. Senhor Deus amado, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós estamos, Deus, Pai Santo, exaltando o Teu santo nome, bendizendo pelos Teus feitos, Pai Santo, porque Tu és grandioso, porque Tu és maravilhoso, porque o Senhor tem nos trazido, Deus, até este lugar, assim, Deus, como diz a Tua palavra, Pai Santo, alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. Nós nos alegramos sim, Deus, porque nós sabemos que na casa do Senhor há bênção, na casa do Senhor há vitória, na casa do Senhor há conquista, na casa do Senhor há livramento, na casa do Senhor há refrigério, há tudo, Deus, que nós procuramos, nós encontramos na Tua casa, porque aqui a Tua presença, Deus, habita. Então, Pai, nós apresentamos, Deus, intercedemos nessa noite, nessa hora, pela vida de cada um desses Teus filhos, que tem buscado de Ti, que tem clamado de Ti, que tem invocado, Deus, o Teu santo nome. Não sei, Deus, qual é o nome, Senhor, Pai Santo, da montanha, Deus, que eles têm que mandar para o outro lado. Não sei, Deus, mas eu sei que nós cremos em um nome que é sobre todo nome, e é o nome de Jesus Cristo, e é esse nome que nós estamos invocando.